Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, conhecer mais um segmento do corpo de Cristo. Pena que a pandemia tem retido muitos irmãos em casa, mas os que estão em casa também. É uma alegria estar aqui na sua igreja. Fui muito bem recebido pelo pastor, pela sua esposa e também pelo irmão Paulo. Logo quando cheguei aqui, cheguei muito cedo e o irmão Paulo fez um tour aqui pela igreja, mostrando o templo antigo. Me levou até para tomar um cafezinho que ele mesmo fez. Estava uma delícia, eu e Cida. Então já estou sentindo muito à vontade com os irmãos aqui. Espero que esse tempo possa ser um tempo de bênção para a sua vida, dos irmãos que estão aqui e daqueles que também estão na sua casa. Bem, quero apresentar a minha família. Eu sou o pastor Joel, sou natural do Paraná, mas desde criancinha, 6 anos de idade, estou aqui em São Paulo, fui criado em São Paulo. Minha esposa, Maria Aparecida, para os mais íntimos é a Cida, que está aqui à frente comigo, não é? Ela é daqui de São Paulo mesmo, não é? Paulista. E meus 2 filhos, Damares e Daniel. Daniel é rondoniense e Damares é guarulhense, mas eles foram os 2 criados no estado de Rondônia. Eu e Cida, nós fazemos parte da Junta de Missões Nacionais. Essa instituição que existe esse ano, se me falha a memória, foi 113 anos de idade. A Missões Nacionais é essa instituição que foi criada para servir as igrejas batistas do Brasil, para servir essa igreja. E ela é então uma maneira pela qual os irmãos podem realizar a obra missionária aonde os seus pés não podem chegar, mas através de missões nacionais, através dos seus vários missionários que esta igreja sustenta, quando, por essa ocasião, levanta a sua oferta missionária, e vários irmãos que têm sustentado o PAN, que tem mantido esses missionários ali aonde Deus os tem colocado. Por isso eu quero trazer, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento aos irmãos por esta ação dos queridos em manter vivo o sonho de vários missionários que estão espalhados aqui no nosso Brasil. Muito bem, então, amados, rapidamente queria apresentar Missões Nacionais e dizer aos queridos irmãos que Missões Nacionais, essa entidade centenária, existe para que os irmãos possam fazer missões. E ela tem um leque de oportunidades para que nós possamos estar nos envolvidos. E uma das coisas fortes de Missões Nacionais é seu trabalho social. Através de Cristolândia, os irmãos já conhecem esse trabalho que tem sido realizado através de vários missionários que têm labutado e trabalhado para a libertação dessas pessoas que estão presos à dependência química. Se os irmãos ainda não tiveram essa experiência, mas aqui mesmo em São Paulo, ali na Cracolândia, eu já estive lá, eu e Cida, é uma coisa tremenda. É realmente um tremendo desafio para nós como igreja. Quando eu voltei de lá, eu voltei mexido, eu nunca tinha tido essa experiência. Mas vale a pena mesmo. A gente começa a reavaliar o nosso conceito, então, de missões. Cristolândia, tanto de homens e de mulheres, estão aí exatamente para isso. Para que essas pessoas possam ser livres das amarras de Satanás, que os mantém nessa situação. Porque os irmãos sabem, João 10:10 diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele tem conseguido fazer isso através da vida dessas pessoas que estão aprisionadas. Então, Missões Nacionais mantém esses obreiros através da vida dos irmãos em 42 unidades espalhadas em 9 estados do Brasil. E eu estive um dia conversando com o pastor Fernando Brandão e ele disse
que estando em Brasília, ele foi desafiado pelas autoridades, dizendo: por que é que Missões Nacionais não mantém Cristolândia em todas as capitais do Brasil? Isso foi realmente uma palavra de mexer com o coração do pastor Fernando Brandão. Mas nós dependemos das igrejas. A Igreja Batista do Brasil é quem vai dar, então, condições para que isso se torne uma realidade, de tantas pessoas serem livres, libertas dessas amarras de Satanás. Eu vi aqui no vídeo, Missões Nacionais também tem seus missionários lá no lar para crianças, em Itacajá, ou melhor, agora está em Tocantins, em Palmas, e também no lar Davi Gomes, em Barreiras, na Bahia. São 2 lares em que acolhe crianças, essas crianças que têm sido vítimas, são crianças vulneráveis socialmente dizendo, crianças que chegam pequeninas e têm recebido então o carinho e o amor desses missionários e têm restituído a vida desses pequeninos. Além disso, Cristolândia Criança, aqui em Guarulhos, tem realizado um excelente trabalho. O projeto Novos Sonhos, aqui em São Paulo também, na mesma linha, trabalhando com essas crianças. E lá em Fortaleza também o projeto Voar, nessa área social que Missões Nacionais têm trabalhado. Mas não só com a dependência química, mas Missões Nacionais também têm mantido missionários através da ação dos irmãos, com o desejo, com o sonho nos seus corações de levar libertação espiritual àqueles que estão cativos pela enfermidade. É a capelania hospitalar. Irmãos que estão envolvidos ali. E nesse momento em que eles estão padecendo fisicamente, é uma oportunidade tão grande de compartilhar o Evangelho, e tantas pessoas têm se recuperado, saído dos hospitais e têm sido alcançados por Jesus. Outros estão ali, as suas famílias são alcançadas através da ação desses missionários, desses capelães hospitalares. Não só isso, mas também ainda na área social tem a capelania prisional. No Brasil todo, a coordenação aqui em São Paulo, eles mantêm trabalho em Hortolândia, Presidente Prudente, Sorocaba, aqui em Guarulhos, missionários que estão trabalhando ali com um sonho que Deus tem colocado no seu coração para levar uma palavra de libertação espiritual àqueles que estão efetivamente cativos, presos por algo que eles têm realizado de maldade que têm realizado. Então, Missões Nacionais tem esse leque social trabalhando, oportunidade para a igreja estar envolvida. Eu fico muito alegre, o pastor me disse que essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem se envolvido em obra missionária. Tenho trazido essa palavra para incentivar os irmãos a aumentar a ação dos irmãos, a fim de que esses alvos sejam alcançados. Quanto mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são libertadas. Também, irmãos, uma outra área que Missões Nacionais têm trabalhado, que é a questão do trabalho da plantação de igrejas. Plantação de igrejas. E agora aqui em plantação de igreja, eu quero enfatizar, pelo menos em 2 contextos. Primeiro é o contexto urbano. Estava falando hoje na nossa igreja, tivemos recebendo um missionário lá conosco também, e falando a eles que nessa questão do contexto espiritual das grandes cidades, é um desafio imenso da pregação do Evangelho, de igreja sendo estabelecida. E Deus tem chamado missionários e colocado no seu coração esses sonhos de ver igrejas plantadas, de ver o reino de Deus sendo aumentado no local onde Deus tem colocado essas pessoas. O estado de São Paulo são 685 municípios, irmãos. Nós temos aproximadamente 1.700 igrejas batistas espalhadas no estado de São Paulo. 28 projetos que Missões Nacionais mantém aqui no nosso estado. Estou falando só no estado de São Paulo. Os irmãos podem então pensar em Brasil. 50 missionários trabalhando nesses 28 projetos
projetos de plantação de igreja. Agora, o estado de São Paulo tem cerca de 44 milhões e meio de habitantes, aproximadamente, se não estou enganado. E Missões Nacionais tem uma meta, e a meta de Missões Nacionais é, a cada 10 mil habitantes, uma igreja batista sendo plantada nesse conjunto dessa população. Portanto, irmãos, se a gente pegar esses 44 milhões e meio de habitantes em São Paulo, dividindo por 10 mil pessoas, então nós deveríamos ter 4.450 igrejas batistas no estado de São Paulo. Mas quanto nós somos? 1.700 igrejas. Então há aí, irmãos, um déficit de 2.700 igrejas para serem plantadas no estado de São Paulo. E quantos missionários nós somos? Lembra de que eu disse? 55 missionários trabalhando com plantação de igrejas. Então, meus queridos irmãos, os grandes centros, os centros urbanos se constituem um grande desafio para a igreja. Eu tinha dito lá na nossa igreja hoje, que se nós como igreja fizéssemos nossos papéis, nós não precisaríamos desses missionários. Mas infelizmente a igreja batista não tem cumprido com as suas obrigações nesse sentido. Por isso, nós precisamos desses missionários para plantar a igreja. Agora, 55 missionários é uma força missionária muito pequena diante do tremendo desafio que constitui, então, a plantação da igreja no estado de São Paulo. Olhando, irmãos, agora para o contexto rural. Plantação igreja em contexto rural. Então, amados, Missões Nacionais têm trabalhado nesse contexto rural com comunidades ribeirinhas no Amazonas, mais precisamente no oeste da Amazônia, no estado da Amazônia. Ali, irmãos, vários missionários têm dado a sua vida para alcançar aquelas comunidades ribeirinhas. Certa ocasião, eu e Cida fomos para o Acre, quase na divisa do Peru. Estava só ela no barco e alguém pediu para parar o barco, parando, pediu uma carona, não é? E lá as estradas são os rios. E ele entrou e foi conosco até a certa altura e ele pediu, aqui tá bom. E ele parou no meio do nada, não é? Só tinha selva para todo quanto lado. Eu falei assim, mas como? Você vai ficar aqui na beira? Eu falei assim, não, é que daqui eu pego um outro barco e entro nessa baía aqui e vou longe. A minha comunidade fica para lá. Eu falei assim, nossa, que coisa! E ele me disse que muitos daqueles que habitavam na sua comunidade nunca tinham vindo a Manaus, não conhecia Manaus. Eram pessoas que nasciam, cresciam e morriam ali na comunidade, sem nunca ter saído de lá. Muitos não têm acesso à televisão, não têm acesso a celular, e eu fiquei olhando, que coisa, que desafio. Então, Missões Nacionais têm mantido, irmãos, vários missionários, especialmente os radicais. São jovens de 18, 19, 20 anos, que têm entrado nessas matas, que têm entrado nesses rios, e têm trabalhado, vivido no meio dessas comunidades, com um único objetivo, com um sonho no coração, de plantar igrejas dentro dessas comunidades. Então, Missões Nacionais têm realizado esse trabalho, de plantação de igreja em meio dessas comunidades. O barco também, que os irmãos conhecem, uma experiência tremenda. Eu nunca fui, eu já andei naquela região, mas no barco especificamente não. Não sei se algum dos irmãos já foram lá, mas se não foram, quero deixar aqui essa sugestão a você, num tempo de férias, poder ir ali. Eu tenho certeza que você não vai voltar a mesma pessoa para aqui a igreja, que as experiências são tremendas, são muito grandes, da necessidade que há ali naquele lugar. Agora, Missões Nacionais, isso é coisa recente. Ela está começando a trabalhar também na região leste da Amazônia, especificamente no estado do Pará. O mesmo projeto. Ainda não tem o barco missionário, mas já há vários radicais que começarão as suas atividades alcançando as comunidades ribeirinhas do leste da Amazônia, ali na região do Pará.
Ainda na questão da plantação da igreja dos rurais, comunidades rurais, contexto rural, as comunidades dos sertanejos, aqui no Nordeste do Brasil. Outro tremendo desafio. E Missões Nacionais está tendo um sonho agora, irmãos. Assim como lá no Norte há o barco missionário. Aquele barco é equipado com médicos, é equipado com um projeto odontológico, e eles querem fazer isso agora no sertão devido à grande necessidade. Então eles estão orando e clamando ao Senhor para que haja uma carreta missionária. Uma carreta missionária. Uma carreta onde haverá consultórios médicos, onde haverá consultório odontológico, e enquanto para uma cidade começam a fazer esse trabalho para aqueles que precisam, então há aqueles que vão levar a palavra de libertação àqueles que estão carentes e necessitados. É um grande sonho, é um grande projeto, e a Igreja Batista precisa entrar nessa. A Igreja Batista precisa dar condições para que esse projeto se torne uma realidade ali para os sertanejos. Mas, queridos, ainda na questão da plantação de igreja, Missões Nacionais tem trabalhado também, meus amados irmãos, com o Ministério de Trabalho de Plantação em contextos étnicos. Contextos étnicos. O que é isto? Missões Nacionais tem missionários que têm trabalhado com os hispanos. Essas comunidades aqui em São Paulo, há muitas pessoas que precisam ouvir do Senhor Jesus. Há também o trabalho com os ciganos, aqui perto mesmo, na cidade de Itaquá, nós temos um missionário que tem desenvolvido um trabalho lindo ali, e os ciganos estão espalhados no Brasil inteiro, essa comunidade. São pessoas que estão carentes do Evangelho de Cristo. Só o Evangelho pode mudar a vida destas pessoas, e Missões Nacionais está envolvido. Grupo africano, essa etnia africana, aqueles que vêm da África estão aqui. Nós temos missionários também trabalhando com eles, a fim de alcançá-los para Jesus, a fim de plantar uma igreja no meio deles. E há também, queridos irmãos, a plantação de igreja em contexto indígena no nosso Brasil. É um grande desafio, uma população muito grande de indígenas no Brasil. O segmento dessa sociedade no Brasil, nós temos ainda de desafio, pelo menos 50% dos nossos indígenas ainda não são alcançados com o Evangelho que liberta, esse Evangelho que os irmãos têm experimentado no coração. São indígenas que vivem no meio dessas matas, que nascem, crescem, morrem, muitos deles sem o Senhor Jesus, e estão indo para o inferno porque nunca tiveram oportunidade de ouvir do Evangelho de Cristo. Mais de 100 anos de trabalho de evangelização, e nós temos alcançado aí, irmãos, pouco mais de 60% desse desafio. E muitas vezes eu fico pensando, será que nós vamos levar aí mais 150 anos para alcançar esses 40% dessa necessidade de vermos todos os nossos indígenas do Brasil sendo alcançados pelo Evangelho? Então é um grande desafio para a Igreja Batista e a Igreja Evangélica. E uma coisa que há de comum, irmãos, nessa questão dessas pessoas, é que há 3 áreas importantes para que a evangelização, a plantação da igreja possa ser efetiva nesses segmentos étnicos do nosso Brasil. Quais são essas coisas? Primeiro é a questão da cultura. São pessoas que têm uma cultura diferenciada da nossa. Portanto, o missionário precisa ter conhecimento para que possa se adentrar no meio dessa comunidade, comunicar de maneira que eles entendam e compreendam o Evangelho de Cristo. Ainda nessa questão, irmãos, é a questão da língua. Ciganos falam uma língua, os indígenas falam outra, os hispano-castelhanos. Nós temos africanos, vários idiomas. Nós temos também a questão dos japoneses, ucranianos aqui no Brasil. O missionário precisa aprender essa língua
para que o Evangelho seja comunicado de maneira clara, de maneira que eles possam entender, compreender e possam fazer uma decisão, aceitando ou não ao Senhor, diz assim, ao Senhor Jesus. Grande desafio. Questão geográfica, muitas vezes, especialmente no meio indígenas, não é? Alguns lugares que só pode ser alcançado através de avião ou de barco. Essa questão que o missionário também precisa ultrapassar essa barreira, para que o Evangelho efetivamente alcance o coração daqueles que estão no meio das matas. Agora, queridos irmãos, quero dizer a você, que quando eu e Cida saímos aqui de São Paulo, há 30 anos atrás, vamos fazer 31 anos que estamos em missões nacionais, nós saímos com um grande sonho no nosso coração. E o sonho do nosso coração, irmãos, era poder plantar uma igreja numa comunidade indígena no Brasil. Nos preparamos para isso. E saímos daqui, tínhamos 25 anos de idade, aproximadamente, e fomos para Rondônia. E ali nós gastamos, investimos a maioria do nosso tempo na evangelização do povo arara, porque Deus tinha colocado no meu coração e no coração da Cida esse sonho, o sonho da plantação de igreja ali no meio do povo indígena. E para que isso se tornasse realidade, nós precisamos nos contextualizar, aquelas barreiras que eu disse aos irmãos. Precisamos nos contextualizar com o povo arara. Por isso nós fomos morar juntamente com eles, fomos comer a sua comida, viver da maneira que eles viviam e participar da vida deles, com o único objetivo de ver essa igreja plantada no meio deles. E quero dizer aos irmãos que muitas vezes não era fácil a própria alimentação deles, não é? E muitas vezes eles fazendo aquela sopa, e eu e Cida chegávamos ali, e ela pegava aquela colher de pau e colocava na sopa, experimentava na boca e colocava lá de novo, né? E vinha então e oferecia para você, né? Quantas vezes nós íamos tomar um cafezinho, e eles tinham a alegria de oferecer café para nós, dava um copinho, né? E quando eu colocava para tomar aquele cheiro de barata no copo, eu falei assim, meu Deus, que coisa. Mas isso e tantas outras coisas, uma contextualização, para mostrar para o povo que nós o amávamos como eles eram, porque nós tínhamos o sonho da plantação da igreja no meio do povo arara. A adaptação familiar. Damares e Daniel, Daniel nasceu lá em Rondônia, mas Damares aqui em Guarulhos. Mas como era bebê, nós fomos para lá, e até 6 anos de idade eles conviveram na aldeia juntamente conosco, não é? E a questão dessa adaptação muitas vezes era difícil para nós, especialmente quando Damares e Daniel precisou sair de casa, porque eles foram estudar no seu tempo escolar, tiveram que estudar fora, em Manaus, num lar para filhos de missionários. E eu e Cida então ficávamos na aldeia, porque nós tínhamos esse sonho no nosso coração, e os nossos filhos sabiam disso. Nós os levamos para lá e os deixamos lá, e só vimos 2 vezes no ano. Mas o que era interessante era que Damares e Daniel, eles tinham isso no coração e sabiam disso. Eles diziam lá quando estavam em Manaus, papai e mamãe. Eu não estou com papai e mamãe, porque o povo arara precisa ouvir de Jesus. E se nós estivermos lá, papai e mamãe não pode ficar na aldeia, a gente tem que ir para a cidade. Por isso nós estamos aqui. E eles tinham consciência disso, que faziam parte desse ministério. Mas eu quero dizer, irmãos, que a adaptação sem eles na aldeia foi muito difícil, vir longe do convívio dos nossos filhos, ainda mais nessa idade tão importante. Mas Deus nos deu graça, Deus nos fortaleceu, porque Deus tem colocado esse sonho missionário no nosso coração, da plantação daquela igreja no meio do povo arara. Partimos, irmãos, para o aprendizado da língua, conhecer uma língua. O povo arara fala, 90% ele fala a língua. Falam português com dificuldade, mas nós gastamos tempo. Quando conhecemos um pouco mais ali, começamos a traduzir as passagens bíblicas sobre a vida do Senhor Jesus, porque nós queremos ensinar eles a respeito de Cristo, queremos ensinar a palavra, e assim o fizemos.
Até que finalmente nós plantamos a igreja no meio do povo arara, não é? Conseguimos plantar a igreja. Começamos ali, como está ali na foto, nessa igrejinha de palha, mas perceba, os irmãos, que há bastante indígenas ali. E finalmente nós construímos essa igreja maior. Está de noite ali, mas vejam, há muitas pessoas. E essa foto é uma foto recente, porque nós preparamos a liderança, e lá eles cantam na sua própria língua, eles pregam na sua própria língua. Quando nós saímos de lá por necessidades familiares, Missões Nacionais não substituiu, não deixou nenhum outro missionário lá. Não conseguimos colocar um outro, mas eles estavam preparados e eles mesmos têm ministrado a palavra de Deus. Há 2 anos nós voltamos lá, e o Beto era um dos líderes, jovem, e ele disse: eu posso vir sozinho aqui, eu e minha família, mas esse trabalho não vai morrer, não vai morrer. Então isso enche o meu coração de muita alegria, de poder ver aqueles índios que nós evangelizamos ali naquele lugar onde tem aquela foto, no primeiro local onde começamos nossa reunião, uma sala pequena, 12 pessoas, quando os primeiros se converteram ali, e nós começamos a crescer. Foram 5 da primeira vez, logo na semana seguinte foram mais 12 pessoas. Engraçado que eu estava ensinando a Bíblia cronologicamente, desde o Gênesis, e quando eu cheguei a Jesus, eu fiz um link com o sacrifício do Velho Testamento, com o sacrifício de Cristo, e uma das indígenas, a Eliette, levantou a mão, e eu falei assim: pode fazer a sua pergunta? Eu falei: não tenho pergunta para fazer, eu quero dizer que eu quero entregar a minha vida para Jesus. Que alegria no meu coração, irmãos, ver uma plantação da igreja sendo realidade, ver naquele sonho que Deus colocou no meu coração, no coração das se tornando uma realidade ali no meio daquele povo. E depois veio os primeiros 15 batizados, e Damares e Daniel já estava de volta, eles quiseram voltar, não quiseram ficar mais lá em Manaus quando tiveram 13 anos, e Damares recebeu oferta de ser batizada pelo pastor da nossa igreja lá em Ji-Paraná, mas ela nunca quis. E ela dizia assim: eu quero me batizar com os meus índios. Com os meus índios. E essa foi a oportunidade. Batizei Damares e Daniel na primeira turma de indígenas que foram batizados, 15. Depois foram mais outras pessoas que se batizaram, outros indígenas, e organizamos a igreja ali com 60 pessoas. Hoje tem muito mais, e eu tenho ouvido que eles têm batizado lá. Então, irmãos, Deus tem colocou esse sonho no nosso coração, e Deus nos deu a alegria de poder ver isso sendo levado a efeito, ver a igreja sendo estabelecida ali no meio do povo arara. Porque um dia Deus colocou esse sonho no nosso coração, assim como tem colocado no coração de vários missionários que estão espalhados no Brasil. Chegamos aqui em Guarulhos há 5 anos atrás, mais ou menos, e chegando aqui, Deus também tem colocado um sonho no nosso coração, que é de alcançar, irmãos, a comunidade do bairro do Parque Continental 3. Começamos com 8 pessoas, 8 a 10 pessoas o culto, uma congregação que estava começando, e aí ali eu e Cida nos envolvendo, trabalhando com eles, não é? Ensinando, e evangelizando, batizando. E depois de 3 anos que nós estávamos ali, nós então organizamos a igreja do Parque Continental com 60 membros, e está ali. E é uma igreja que está com todos os seus departamentos organizados, com os pequenos grupos, 4 pequenos grupos. Somos uma igreja pequena, tem as lutas e dificuldades. É uma igreja que nós estamos trabalhando para que ela possa ganhar a sua independência financeira. E Deus já tem colocado no nosso coração a avançar um pouco mais. Já estamos pensando na plantação em um outro bairro ali da cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade com um tremendo desafio, queridos irmãos. Lembra quando eu estava falando na questão da evangelização dos grandes centros? 1.400.000 pessoas em Guarulhos, e temos apenas 51 igrejas batistas. Se nós formos fazer aquela continha, não é, de 10.000 pessoas, uma igreja batista, precisavam ter em Guarulhos 150 igrejas. Então os irmãos podem fazer a conta,
E quanta coisa precisa ser realizada ali em Guarulhos, bem pertinho de nós. Então Deus tem colocado isso no nosso coração. Deus tem desafiado a nossa vida para isso. E os desafios são grandes. Ali no bairro Continental, nós temos o desafio de comprar o nosso terreno. Estamos numa propriedade alugada, mas nós queremos ter o nosso local. Então nós temos orado, temos feito a nossa campanha, e Deus tem nos abençoado, tem colocado pessoas no nosso caminho para nos abençoar nessa questão da compra desse terreno para a construção. Gostaria de pedir que os irmãos orassem por nós, para que nós conseguíssemos alcançar esse desafio ali. Amados irmãos, pastor leu esse tema tão importante, porque ele me amou, baseado nesse texto de 1 João 4,19, que fala: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. E eu fico olhando, irmãos, nós cantamos uma música aqui sobre amor, e não é possível alguém parar e olhar para o amor de Jesus e ficar passivo. Se você mesmo der uma olhadinha para quem está ao seu lado, e eu lhe perguntar se você ama essa pessoa, você vai dizer: sim, amo. E eu vou lhe perguntar: por que você ama essa pessoa? Por que você ama essa pessoa? Porque Jesus te amou primeiro. E esse amor que você manifesta para o seu semelhante é consequência da manifestação desse amor de Jesus na nossa vida. E nós só podemos amar o nosso próximo porque Cristo nos amou primeiro. Se não nos amasse, nós não teríamos condições de amar ninguém. Paulo ele vai falar lá em 2 Coríntios 5,14, no comecinho do versículo, uma expressão tão interessante, que ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Amados irmãos, nós não podemos ficar passivos diante do amor de Cristo em nós. Aquilo que Ele fez por nós tem que nos constranger, deve nos envergonhar, deve nos motivar a amar aqueles que estão ao nosso lado. E eu louvo muito a Deus a vida dessa igreja, segundo o testemunho do pastor, porque os irmãos têm sido constrangidos pelo amor de Cristo, porque os irmãos têm agido, têm trabalhado, porque os irmãos têm compartilhado desse amor com outras pessoas. E a minha palavra continue sendo constrangidos, continue sendo impulsionados pelo amor de Jesus, porque Ele me amou, irmãos. A razão de Ele ter me amado, por isso eu me disponho a amar a obra missionária. Eu amo a obra missionária, irmãos, porque a obra missionária é um projeto do coração de Deus para o homem. É um projeto do coração de Deus para a reconciliação do homem. E nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já o pronto evangelho ali. Esse amor de Deus sendo manifestado, o plano de Deus sendo manifestado para o homem. Portanto, sem missões, a obra missionária é um plano de Deus, irmãos, porque Ele me amou primeiro. Eu também amo a obra missionária. E se eu não amasse a obra missionária, não tinha me disposto a ir aos campos. E eu tenho certeza absoluta, porque se os irmãos não tivessem disposição de amar a obra missionária, os irmãos não levantariam suas ofertas. Os irmãos não saíam daqui para ir para o interior, para pregar o evangelho na cidade, apoiar o missionário lá no interior, porque Ele me amou. Eu me disponho a amar a obra missionária, porque Ele me amou. Eu me disponho a orar pela obra missionária. Amados irmãos, a oração é a estratégia de Deus em missões. O Senhor Jesus, em Mateus 9,38, Ele vai dizer isso. Quando Ele ensinava, quando Ele pregava, Ele olhou para as multidões e o seu coração se encheu de compaixão, porque aquelas pessoas estavam aflitas, desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. E a palavra de Jesus para os seus discípulos disse: rogai, orai ao Senhor da seara, para que mande obreiros. Amados irmãos, se nós amamos missões,
porque Ele nos ama, nós precisamos ter essa disposição de orar para que Deus mande obreiros para a sua obra. E se os irmãos forem ler aquele versículo, irmãos, capítulo 10, versículo 1, diz ali que os discípulos, eles saíram de 2 a 2 para evangelizar. E Jesus tinha mandado os seus discípulos orarem. Eles oraram, mas note, eles foram alvos da sua própria oração. Jesus os enviou. Portanto, irmãos, quando nós oramos, nós também temos que orar dessa maneira, nos colocando como alvos da nossa própria oração. Senhor, se é para eu ir, eu estou pronto. Senhor, se é para contribuir, eu estou pronto. Se é para fazer qualquer coisa pela obra missionária, eu estou pronto a fazer, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. A oração, irmãos, a oração é o que move o coração de Deus em direção do seu povo, especialmente dos missionários. É a oração, irmãos, que vai trazer proteção para os obreiros, aonde quer que eles estejam. É a oração, irmãos, que vai suprir o sustento físico, espiritual e também financeiro. Se a igreja parar de orar, esses missionários serão derrotados, não haverá sustento. É a oração que vai trazer, irmão, ousadia, e Paulo pede isso. Orem para que eu me sinta, que eu tenha ousadia de pregar o Evangelho. É através da oração que nós alcançamos os nossos desafios. Há uma igreja entre os índios Arara, porque havia um exército de irmãos que estavam orando e intercedendo pelo nosso ministério. Por isso a igreja está lá. Porque se a igreja não orasse, aquela igreja não existiria. O povo Arara não conheceria do Senhor Jesus. Porque Ele me amou, eu me disponho a contribuir para a obra missionária. Porque Ele me amou, eu me disponho a colocar a mão no meu bolso para abençoar. Que infelizmente, irmãos, a obra missionária, missões nacionais não faz nada, é a igreja que faz, é a igreja que envia. E se nós não sustentarmos financeiramente, não acontecerá o trabalho. Mais uma vez, eu louvo a vida dessa igreja, por aquilo que vocês têm feito nessa área, porque os irmãos têm amado, se colocando à disposição para contribuir para a obra missionária. Finalmente, irmãos, porque Ele me amou, eu me disponho a ir aos campos missionários. Eu me disponho a ir, irmãos, para a visitação, como os irmãos têm feito. Tanto para trabalhar e apoiar o trabalho missionário, como também para visitar os missionários. É coisa tão gostosa podermos receber alguém e falar: pastor, estamos aqui para orar pela sua vida, para apoiar em oração e receber a oração dessas pessoas. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Então, irmãos, porque Ele me amou, eu me disponho a ir aos campos missionários em visitação. Eu me disponho a ir aos campos missionários através da minha logística. Tantos lugares que precisam receber doações. E essas doações ajudam tanto o missionário a abrir portas para que o Evangelho possa ser pregado. Então, amados irmãos, porque Ele me amou, eu me disponho a ir aos campos missionários. Deixe-me concluir essa palavra dizendo o seguinte, irmãos: o Deus que te amou primeiro pode contar com você. O Deus que amou primeiro essa igreja, o Deus que amou primeiro a igreja Batista Ebenezer, Ele pode contar com essa igreja. E o meu grande desejo é que Deus continue usando como tem usado, muito mais e com muito mais intensidade. Que Deus abençoe a vida da liderança dessa igreja, que dê visão, que Deus dê estratégia, para que essa igreja realmente possa tornar uma referência aqui na capital de São Paulo, como sendo uma igreja missionária, uma igreja que se envolve, uma igreja que tem gastado tempo com a obra de missões. Que Deus, irmãos, possa abençoar a vida de cada um de vocês e possam suprir todas as suas necessidades. Amém, queridos? Vamos orar. Quero orar com os irmãos antes de passar a palavra ao pastor. Quero pedir que Deus esteja
abençoando a vida desta igreja. Curve a sua cabeça, oremos então ao Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder conhecer essa igreja, de poder ter notícias do que essa igreja tem feito e tem realizado pela obra missionária. Continua trabalhando, Pai, com a vida dos irmãos. Continue dando visão do Senhor. Continue, Senhor, mostrando a eles que o Senhor tem nos amado primeiro, e por essa razão eu vou amar aqueles que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, Pai. Quero clamar pela vida da liderança dessa igreja, que a graça do Senhor esteja repousada sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa desafiar-nos continuamente, a fim de levar essa igreja a andar de maneira que agrade o coração do Senhor. No nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa fazer efeito no nosso coração, esse lembrete possa trazer, Senhor, ao nosso coração desafio às nossas vidas. Nós te oramos assim, agradecidos, Senhor, no nome de Jesus.